Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é referente a movimento circular. Vamos ver? Então, o que é a cinemática angular? Na cinemática, estudamos o conceito de velocidade escalar, que é a rapidez com que uma partícula se movimenta ao longo de uma trajetória conhecida. Vamos então estudar o comportamento de uma partícula que se movimenta em uma trajetória circular. Verificamos aqui na figura exatamente o funcionamento de uma motocicleta. Verificamos que o funcionamento de uma motocicleta é em função das correias e também em função das polias. Quando essas correias começam a girar, verificamos então o movimento dessa máquina. Então vamos observar nessa aula de hoje o que corresponde a período, o que corresponde à frequência, o que corresponde a deslocamento angular e muito mais. Vamos verificar? Observe você um corpo que vai se movimentar nessa trajetória saindo do ponto B para o ponto A. Ao sair do ponto B para o ponto A, ele descreve o movimento ao longo dessa trajetória. Esse movimento descrito ao longo da trajetória é o que nós chamamos de deslocamento escalar. Porém, esse corpo, ao se movimentar de B para A, ele também descreve um ângulo. Olha só você, esse ângulo descrito pelo corpo é o que chamamos de deslocamento angular. Então verificamos que na trajetória circular nós temos dois tipos de deslocamento. Um deslocamento que é feito ao longo da trajetória, que nós chamamos de escalar, e um deslocamento que é feito em função do ângulo descrito, que chamamos de deslocamento angular. O deslocamento escalar ele é dado no sistema internacional em metro, e o deslocamento angular ele é dado em radiano. Lembrando nós que em função da relação, um π radiano corresponde a quanto? 180 graus. Logo, 2π radiano corresponde a quanto? 360. Então, verificando essa relação e observando esse movimento em uma trajetória circular, observamos que nós temos um arco descrito, nós temos um ângulo e temos uma distância ao centro, que é o raio. Olha só, então podemos dizer, através da relação matemática, que o deslocamento angular, ou seja, o ângulo descrito, é igual ao deslocamento escalar, ou seja, o arco sobre o raio. Então, essa daqui, olha só você, é uma equação muito importante, sim, porque é uma equação que nos dá condições de calcular o que? O deslocamento angular em função do deslocamento escalar e em função do raio. Então, muito importante verificarmos essa equação para o cálculo dessas grandezas, tanto do deslocamento angular como do deslocamento escalar. Porém, vamos então falar da velocidade angular. Opa! O que vem a ser a velocidade angular? A velocidade angular, análogo ao que nós vimos em velocidade linear, ela corresponde à razão do deslocamento angular sobre o tempo. Muito bem. Então, se eu tenho a razão do deslocamento angular sobre o tempo, eu tenho o que nós chamamos de uma velocidade angular, ou velocidade angular média, que ela representa o deslocamento angular em função do tempo, onde no sistema internacional podemos ter como unidade da velocidade angular radiano por segundo. Mas verificamos que todo corpo, ao realizar um movimento circular, ele faz esse movimento em um determinado tempo. E o tempo em que o corpo leva exatamente para realizar o que nós chamamos de uma volta completa, um ciclo completo, uma rotação completa, é o que chamamos de período. Então, olhe só você, o que é o período? O período é o tempo que o corpo leva para dar uma rotação completa, uma volta completa. E por isso mesmo, a unidade de período vai ser a mesma unidade de tempo, no SI segundo. Mas também podemos ter o período em minuto, em hora. Mas todo movimento circular, ele é feito em uma certa frequência. Opa! E o que vem a ser a frequência? A frequência ela representa o número de rotações, o número de ciclos que é feito em um certo intervalo de tempo. Então, sempre que falarmos de frequência, estaremos falando do número de rotações, do número de ciclos feitos em um certo tempo. Podemos dizer que a frequência tem como unidade o Hertz, ou também conhecido como rotação por segundo. O Hertz também nós temos os seus chamados múltiplos, o kHz, olha, kHz. 1000 Hz, o megahertz, 10 a 6 Hz e também o RPM. Podemos verificar que o período ele é o inverso da frequência ou também que a frequência é o inverso do período. Então essas relações, gente, são relações fundamentais, porque em função do período podemos ter a frequência ou em função da frequência podemos ter o que? O período. Então, podemos dizer que se
o período é o inverso da frequência e sabemos que velocidade, olha bem, escalar é igual ao deslocamento em função do tempo, podemos verificar que a velocidade pode ser dada como sendo 2πr sobre o período ou também 2πr vezes a frequência. Lembrando, sim, o quê? Que 1 sobre período é frequência. Como a velocidade angular é o deslocamento angular sobre o tempo, podemos dizer o quê? Que a velocidade angular vai ser 2π sobre o período ou 2π vezes f. Então essa aqui são duas equações bem simples, olha só, que nós podemos simplesmente calcular a velocidade linear ou também a velocidade escalar. Lembrando que a velocidade escalar, olha só, é igual a 2πrf e a velocidade angular 2πf. Então existe uma relação entre elas, verificando que a velocidade escalar é igual a angular vezes o raio. Isso é muito importante para você. Olha só, vamos falar de uma aplicação bem interessante quando falamos de transmissão no movimento circular. Muito bem. Verificamos que algumas das máquinas envolvidas, elas se movimentam em função de quê? De transmissão. Eu posso ter aqui duas catracas que estão interligadas e que se movimentam. Então eu verifico, olha só, que essa catraca maior, se ela rotaciona no sentido anti-horário, essa aqui vai se movimentar no sentido horário. Eu verifico que agora, para essa transmissão por correia, se a catraca maior se movimenta no sentido horário, a catraca menor também no mesmo sentido. Porém, verificamos que essas catracas aqui, esses acoplamentos de polia, ó, eles têm algo em comum. É que tanto a catraca maior como a catraca menor, em todos os casos, ela possui a mesma velocidade escalar. É óbvio. Eu posso dizer o quê? Se a correia se movimenta 1 centímetro na catraca maior, ela também vai se movimentar 1 centímetro na catraca menor, tanto nessa situação como nessa. Então, se o deslocamento escalar é o mesmo nas duas, eu posso verificar que as duas têm a mesma velocidade escalar ou velocidade linear. Porém, eu posso dizer o quê? Quem é a velocidade? Velocidade escalar é igual a angular vezes raio. Então, daqui eu passo a ter uma relação que me diz o quê? Que a velocidade angular de A pela velocidade angular de B é igual a R de B sobre R de A. Ou seja, essa relação é uma relação muito importante. É uma relação que nos fala de que olha só, quanto maior é o raio, menor vai ser a velocidade angular. Muito bem, significa dizer o quê? Que a catraca menor, por ter um raio menor, olhe você, ela tem, certo, um giro muito maior do que a catraca maior. Ou seja, enquanto a catraca maior dá uma volta, a catraca menor já deu o quê? Muito mais de uma volta. Então, verificando assim, uma velocidade angular maior. Tanto para o primeiro, ó, tipo de acoplamento, como para o segundo. Mas agora aqui nessa figura eu tenho, na verdade, uma situação em que as duas polias, elas possuem um eixo comum. Muito bem, cara. Se elas possuem um eixo comum, significa dizer o quê? Que se uma der uma volta, a outra também vai dar uma volta. É óbvio. Se uma gira no sentido horário, a outra também vai girar no sentido horário. Por quê? Porque o seu eixo é um eixo comum. Mas aí eu vou verificar uma coisa bem interessante, vamos ver? Elas têm a mesma velocidade angular, e se elas têm a mesma velocidade angular, então eu posso dizer o quê? Quem é a velocidade angular? A velocidade angular é a velocidade escalar pelo raio. Então eu posso dizer que V1 sobre V2 é igual a R1 sobre R2. Ou seja, amigo, eu sei que quanto maior for o raio, maior vai ser a velocidade escalar da polia. Então, essa polia maior, ela tem uma velocidade escalar maior do que a polia menor. Então, essa é uma relação muito importante, olha só, nessa transmissão por polia e na transmissão por eixo. Verifique exatamente a relação. Vamos ver? Na transmissão por polia, olha só, eu verifico nesse caso, que elas têm a mesma velocidade escalar. Na transmissão por eixo, eu verifico que elas têm a mesma velocidade angular. Isso é muito importante para a nossa compreensão, para que a gente possa entender essa relação muito importante quando falamos da transmissão no movimento circular uniforme. Tranquilo? Então vamos observar o que acontece aqui nessa situação, nessa aplicação. Olha que aplicação interessante. Duas polias ligadas por uma correia têm raio R1 10 centímetros, então polia menor com raio 10 centímetros e a polia maior com raio de 20 centímetros. A primeira efetua 40 rotações por minuto.
Admitindo-se que a correia de ligação é não elástica e não há escorregamento, pede-se: qual a relação entre os módulos das velocidades escalares de um ponto na superfície da primeira polia e o ponto na superfície da segunda polia? Então veja bem, nós vimos aqui que eu tenho uma transmissão por correia para duas polias que têm, na verdade, o que? Raios diferentes. Então vamos fazer uma coisa, vamos voltar? Opa! Quando eu volto eu vejo o quê? Que quando eu tenho uma transmissão por, olha só, correia, eu verifico que nessa transmissão por correia, as polias, elas têm o quê? A mesma velocidade, o que, amigos? Olha, escalar ou linear. Então verificamos que tanto a polia maior como a polia menor tem sim a mesma velocidade linear. Então, quando a nossa questão pergunta, opa, qual a relação entre as velocidades escalares dos pontos na superfície da polia 1 e da polia 2, eu vejo o quê? Que tanto a polia 1 como a polia 2 têm a mesma velocidade. Logo, se elas têm a mesma velocidade escalares, a razão de quem? De V1 por V2 vai ser igual a 1. Então, vamos observar, olha só, que V1 sobre V2 é igual a 1. Muito bem, então essa é uma relação importante, pois verificamos que tanto a polia 1 como a polia 2 têm a mesma velocidade. Logo, a razão delas é igual a 1. Perfeito? Agora, qual é a relação entre as frequências das polias? Opa! Aí agora a coisa vai ser mais interessante. Eu posso verificar que tanto a polia 1 como a polia 2 não vão ter a mesma frequência. Vamos lembrar? O que é frequência? Frequência é o número de rotações em um certo intervalo de tempo. Verificamos que a polia 1 e a polia 2 não giram, elas giram, mas elas realizam, certo, movimentos em tempos diferentes. Eu verifico, inclusive, que a polia 1, por ser menor, ela vai o quê? Ter mais rotação que a polia 2, então elas vão ter frequências diferentes. Mas aí, nós vamos então passar para a nossa ideia. Qual é a ideia? Opa! Se eu sei que as nossas polias têm velocidades escalares iguais, eu posso dizer o quê? Que ômega A sobre ômega B é igual a RB sobre RA. Ou simplesmente verificar o quê? Que, na verdade, ômega 1 R1 é igual a ômega 2 R2. Eu sei que ômega 1 é 2π F1 R1 e ômega 2 é 2π F2 R2. Cortando 2π com 2π, eu vou ter a relação F1 sobre F2 é igual a R1 sobre R2. Logo, F1 sobre R2 vai ser raio de 1, 20, raio de 2, 10. Então, a relação de F1 sobre F2 é igual a 2. Ou seja, eu posso dizer, olha que beleza, que a frequência da polia 1 é 2 vezes maior que a polia 2. Então, algo que a gente já sabia, que a polia 2, olha só, a polia 2, ela tem uma frequência menor que a polia 1. Ou seja, a polia 1 ela tem uma rotação muito maior do que a polia 2.